sejam muito bem-vindos aqui à TV Relacionamento. Eu sou Mara Bastos e começamos aqui mais um programa Novos Empreendedores. E hoje vamos falar de um assunto muito especial para gerirmos assim a nossa vida. Eu hoje recebo uma especialista, uma jornalista, coach, palestrante, uma pessoa que entende muito desse assunto e o tema vai passar a ser o quê? Uma ferramenta para nós, para a nossa vida, para o nosso empreendedorismo, porque sem ele a gente não dá um passo. Sabe do que eu estou falando? De coragem, isso mesmo. Vamos falar hoje sobre esse tema com ela, que já está aqui nos estúdios, Carla Brandão. Tudo bem, Carla? Olá, Mara, tudo bom? Muito Tudo prazer, bom. muito obrigada pelo convite. Obrigada eu de você estar aqui, né? Espero que nossa conversa seja útil para várias pessoas que nos assistirão. Nossa, e muito, gente, é um tema que tem tantos assuntos para a gente Tem. falar, né? Não tem como a gente falar, gente, porque é tão automático. Quando você fala assim, você tem coragem? As pessoas automaticamente falam assim, tenho. Mas aquele tenho tão assim fraquinho que nem ela acredita, né? No termo, eu tenho coragem, né? Às vezes na palestra, quando eu pergunto, as pessoas já assumem, porque eu acho que quando ela já procura a palestra, não quando é empresarial, Sim. mas quando ela é aberta ao público, ela já pergunta para si mesma, eu tenho coragem? E ela vai por consciência, porque ela não está muito fortalecida e ela sabe que ela precisa reforçar. Muitas pessoas já admitem e aí buscam essa coragem, porque até nós, que somos mulheres guerreiras, danadas, eu imagino que você também, a gente se pega com medo de ir adiante. E a gente se a gente não tiver consciência, se a gente não tiver força para dominar o que está aqui e ir à frente, a gente para mesmo. A gente fica estagnada na vida, né? E hoje em dia o que mais temos é medo, né? Elementos na nossa vida externa, o que mais tem são elementos para a gente ter medo. E eu costumo brincar bastante, né? Uma coisa, na palestra eu brinco. Você já viu, você tem filhos? Não, não tenho filho. Eu tenho um filho. Mas ele já tem 20 anos. Mas eu brinco muito porque você já viu em algum parquinho, em algum lugar público, né? Ou na nossa família, a criança vai brincar no parquinho. Você vê a mãe falando assim, vai, pula, se joga, não. Ah, pode botar areia na boca, não tem problema. Nunca. Desde criança a gente já é induzido a ter medo. Não pula, cuidado, vira à esquerda, não tira a mão dali e vai pra lá, não faça assim, não. É não o tempo inteiro. Então, na hora que alguém... Você já percebeu que na hora que você tem que ir, é por você sozinho. Você não... Dificilmente você encontra alguém que fala assim, go! E aí que a gente começa a ver que a gente precisa de força. E às vezes sozinho é muito difícil. Gente, é muito difícil. Aliás, tudo na vida que a gente tenta fazer sem um braço, sem uma palavra, sem um apoio, é tudo muito difícil, né? Agora, Carla, me diz pra mim, você me falou sobre coragem, nós vamos falar muito sobre isso, mas eu quero saber dessa mulher aqui, que ponto que você chegou e falou assim, eu preciso escrever um livro para mostrar para as pessoas que ter coragem é muito mais do que falar, de se expressar, é exercer. Que momento da sua vida? Porque é sempre assim, né? Adorei. A gente também passa por algum motivo na nossa vida que a gente dá aquela reviravolta, né? Sim, e eu torço para que todo mundo passe, Tenha. né? Porque senão a gente vai no automático, né? Isso. Eu também estava no automático, aí eu tive um fator na minha vida há 10 anos que foi me separar. Foi muito traumático, como é para todas as pessoas, todas as mulheres, todos os homens, todos os filhos. E aí você começa a perceber que a vida tem que ter um outro sentido. Quando você para de culpar o outro, que a gente tem mania de culpar, né? Você nunca tem culpa, tem só o outro. Então, quando eu comecei a buscar realmente ferramentas para sair daquele círculo vicioso. Porque senão a gente liga pro filho, pra prima, pra amiga, pra mãe, pra todo mundo, todos os dias. Depois de 20 dias, a pessoa não sabe mais o que te dizer. Você fica falando sozinha, né? A pessoa fica, né? É isso e aí eu fui mesmo. buscar uma ajuda e eu comecei a despertar para certas coisas. O livro nasceu de um curso que eu fiz de certificação ano passado. E nesse curso, eu fui estimulada a fazer alguma coisa que estava guardada. E aí eu lembrei do livro, que eu já tinha começado e estava lá guardado, esperando o dia. O dia do quê? De nada, né? E aí eu falei, é hoje. A minha colega, porque nós fazíamos em dupla essa atividade, não acreditou. Porque eu já comecei a pensar, aí depois a gente passa para uma outra atividade para complementar com outro colega, ele é do Sul. Acho que ele era um pastor até, e jovem. E eu falava, já comecei a pensar, eu fui para casa, eu fiquei 4 dias nessa imersão,
E quando eu voltei para casa, já comecei a fazer tudo loucamente. Eu sei que o livro foi lançado dia 20 de novembro. Esse papo foi dia 7 de setembro. Do ano passado? Do ano passado. Em 2 meses ele estava lançado. Meu Deus! E já está na segunda edição. Segunda edição. Gente, quando a gente fala de livro no Brasil, segunda já é uma edição. coisa, né? E segunda edição, que é a Sim. primeira coisa que eu falei, gente, já na segunda edição tão novinho. Eu fico feliz, assim, porque é resultado da minha coragem. Uhum. Eu procuro ser exemplo. Eu procuro fazer com que as coisas que eu fale venham embasadas pelas coisas que eu realmente penso. Adoro isso. E eu proponho para todo mundo, nas conversas que eu tenho um grupo de WhatsApp que está lá no meu site, o link para as pessoas entrarem. Então, eu dou uma espécie de mentoria diária para aquelas pessoas que me procuram. É um grupo grande, não é um grupinho. E não é uma coisa de bom dia, boa tarde, boa noite, de interação banal. Ele é mentoria mesmo. E lá, uma das coisas que eu falo muito, sempre, é que nós temos que falar, pensar e fazer com sintonia. A pessoa que pensa uma coisa, fala outra e faz outra, nunca vai ser feliz, nunca vai ter sucesso. Nunca mesmo, não é uma praga, não. Você pode olhar para a pessoa fora da sua casa, para a família, para as pessoas que você admira. Todas as pessoas que você admira e que são felizes de verdade são aquelas que pensam, falam e fazem com sintonia. Todas as pessoas que são felizes, porque as pessoas não podemos medir pelas pessoas que parecem ser bem-sucedidas. Exatamente. Parece que a maioria das pessoas acham que felicidade está associado a ser bem de vida. Ou uma foto bonita no Instagram, não é verdade, exatamente. né? A gente sabe quem é feliz. Você olha para aquela pessoa e fala, ele é feliz com a família, ele é feliz no trabalho, ele é bem realizado. Apesar dos desafios, você vê que essa pessoa atende às 7 áreas da vida, que é o que eu também explico nas palestras, que nós temos que dar, até falo para os empresários que nos assistem, né? A gente, infelizmente, dificilmente o workaholic ser feliz. Porque você, quando põe atenção somente num dos lados que a nossa vida tem, né? Você pesa a mão e aí não há equilíbrio. Não é também uma coisa fatalista, mas é um alerta. Porque a pessoa que se dedica muito ao outro também está exagerando. Eu ensino até para o meu filho, tudo que é demais faz mal, até amor. Sufoca. Exatamente, sufoca. Então, se a pessoa não equilibrar as 7 áreas da vida, que saúde, que é o físico, que é o profissional, que é o familiar, que é o social, que é o espiritual. O espiritual não é religião, é a pessoa se conectar com alguma coisa em prol dela e do próximo, né? Então, temos essas áreas para contemplar. E quando a gente contempla ou busca, o intelectual é outra área também, quando a gente busca dividir a nossa atenção para essas áreas, nós nos fortalecemos para que a gente entenda que nada que é demais faz bem. E aí a gente consegue também, quando a gente procura coisas diferentes, quando a gente tem empatia de fazer um trabalho social, quando a gente liga a algum aprendizado à área intelectual, a gente está fazendo o quê? Equilibrando tudo e percebendo, através do aprendizado humano, que a gente tem que pensar, falar e fazer, porque a gente começa a se espelhar em pessoas que a gente viu que são felizes. É engraçado isso. E é simples. Eu costumo dizer, às vezes, nos meus bate-papos, nas palestras que eu faço nas empresas, eu falo, o feliz, o bom, o que funciona é simples. A gente que foi complicando. E eu não complico para fazer bonito. Eu falo de uma forma simples. Por isso que o livro se chama Manual Divertido de Viver o Agora. Manual divertido, por que manual divertido? Porque quando você compra um aparelho eletrodoméstico, você tem que pegar o manual, não tem? Exato. Você dificilmente sabe. Até um celular novo. Você não vai saber, ele já, a não ser que alguém te ensine. Ele é o manual para você, né? Então, a gente tem um manual. E divertido por quê? Porque eu tenho esse meu jeito prático, divertido, empático, de fazer as pessoas que estão me ouvindo a entender algumas coisas que são simples. O viver agora, isso é uma frase que você falou super importante. A gente percebe que as pessoas estão mais preocupadas ou com aquilo que já viveu lá atrás ou com o seu futuro. Ultimamente, a gente só ouve as pessoas preocupadas com o futuro e estão deixando de viver agora. Aí, o que acontece? É claro que não vai estar feliz porque o casamento vai ficando para trás. Se você está olhando só para frente ou para trás, quem está aqui com você caminhando não existe. O trabalho. Um dia eu trabalhei numa empresa tal, era maravilhoso. Porque daqui agora para frente eu não vou ter mais aposentadoria. Cadê o presente? Onde você coloca o presente? Não é verdade? Hoje, no grupo de mentoria que eu te falei que eu tenho, eu postei uma mensagem que foi a seguinte. Eu falei, estamos começando uma nova semana.
Você está preocupado com um monte de coisas e aposta com nada positivo. Se prepare para as coisas boas que estão por vir. E o que é preocupação com o futuro? É ansiedade. Preocupação com o passado, depressão. Depressão. E aí a ansiedade faz com que os casais nunca estejam satisfeitos com a pessoa que está ao seu lado. Está sempre pensando, o meu amigo tem uma pessoa melhor. Na televisão, na foto, no Instagram, na rede social, tem alguém que está melhor do que eu. E você não usufrui do que você tem. A comida do outro sempre é melhor, a grama do outro sempre é melhor, e você vai passar a vida sempre achando que a coisa do outro foi melhor e você não viveu a sua vida. Eu sei que é difícil. A gente vive numa megalópole. A gente tem muitas demandas. Com os tempos da globalização, nós estamos sempre sendo chamados a ter atenção para várias coisas ao mesmo tempo. Eu sei que é difícil, mas se não houver uma conscientização, o que vai gerar é ansiedade, e aí vai tomar remédio, é insônia, e vai tomar remédio, e aí a coisa vai virando uma bola de neve. Porque você vai acreditar que porque você tem tal problema, a pessoa do lado tem que te aturar. E aí começa a haver o quê? Se eu te chuto, você me chuta. Ou você chuta outra pessoa, que vai chutar a outra. E vai virar um círculo vicioso. E aí, a gente, como eu disse hoje, lá no meu grupo de mentoria, digo aqui para você que está me assistindo, e para você, Mara, a gente nunca está preparado para o melhor. A gente nunca está predisposto para o melhor. O empresário que tem sucesso é aquele que acredita que vai dar certo. Apesar da economia estar uma porcaria, apesar de qualquer problema, sei lá onde, apesar de qualquer turbulência no mundo, ele sabe que ele vai conseguir. Você pode ver todos os empresários que são bem-sucedidos como pessoa e não só a empresa. Sim. Eles são pessoas que acreditam neles. E muito desse acreditar é levantar todo dia com a certeza de que tudo vai dar certo. Exatamente. E é viver o presente. É a melhor negociação hoje. Se deu errado uma negociação agora, não adianta sair chutando a parede, só vai piorar. Se você se refortalecer rapidamente, você vai ter foco e clareza para ver qual é o próximo passo. Porque a vida continua, né? Exatamente. Então, todo dia é uma batalha, né? Aliás, quando a gente fala do mundo corporativo, quando a gente fala de empreendedores, aquelas pessoas simples que de repente, do dia para a noite, tem uma grande ideia, que tem um sonho de montar seu próprio negócio. Se ele não estiver certo disso, primeira coisa, se você não tiver ferramentas, hoje nós estamos falando aqui de uma ferramenta, porque se você não estiver pronto, como que você vai liderar um grupo de 50, 100, nem que se for de 10 pessoas, se você mesmo não passa a autoconfiança, se você mesmo não tem a certeza daquilo que você vai passando, como vai ser seus empregados? Vai ser o espelho do que você é. Se você tem dúvidas, eles vão ter muito mais. Se você não está lá muito bacana, se você não é ótimo em vendas, eles vão ser piores ainda. Você é o líder de uma equipe. Então, como liderar uma equipe, se você não tiver a força, se você não tiver o domínio, a certeza que aquilo que você está fazendo vai dar certo. Não dá? Eu fui líder de muitas pessoas também na minha vida profissional. Liderei em épocas até 100 e poucas pessoas. A gente aprende. Sim, é um eu lembro que na época eu era bem jovem, eu lembro que eu peguei aquele monjo executivo e eu resumi ele com a minha própria mão. Um exemplo, porque foi numa época em que não havia tantas ferramentas, como você falou, tão rapidamente na palma da mão. Mas buscar já é um caminho, né? Mas eu digo que hoje, em tempos de muitas ferramentas disponíveis, uma coisa está dentro de você e é de graça. É a empatia. Você gostaria de acordar, ir para o seu trabalho, chegar lá com o seu carro, porque o empresário, em tese, tem um pouco de mais de recursos do que o seu funcionário, que não foi de carro, geralmente, e receber uma cara feia, um bom dia atravessado, uma coisa mal explicada? Duvido. Não. Então, eu admiro com todo o meu coração o empresário que ele não é um bobo, não é isso, mas em que ele é empático, onde ele se coloca no lugar do outro. Eu lembro um tempo atrás que um funcionário precisava sair para retirar o pai do hospital. Em tese, o meu chefe falou, não vai sair. Eu falei, ele vai sair. Porque daqui uns anos, 1, 2, 3 anos, esse dia para mim foi mais um dia. Para ele foi uma coisa que marcou a vida dele, a família dele. E, não, de fato, depois de alguns anos, o pai dele veio a falecer. Então, assim, essa forma empática faz com que, se você se colocar no lugar da pessoa, que atitude você tomaria?
É claro que se aquele funcionário, ele falta um dia, atrasa 3 dias, atrasa 4 dias, você de duas uma. Você tem uma conversa com ele e você o demita. Mas, se a pessoa está lá todo dia, no horário que tem que estar, com a roupa que tem que estar, com o astral que tem que estar, e por acaso ela erra ou pede alguma coisa, tudo é uma questão de dialogar. Mas eu percebo que tem algumas pessoas ou alguns empresários que só é uma coisa meio antiga isso, que só vem o próprio lucro, o próprio desejo dele. Vai dar certo? Vai. Mas se eu faço um convite, eu adoro fazer convites, eu faço um convite. Tenta mudar de pouquinho, porque há muito medo, né, de mudar. Tenta mudar de pouquinho, escolha uma pessoa para você já mudar um pouco a forma de fazer, ter esse relacionamento. Vai ampliando e você vai ver como a sua vida vai fluir. Você vai chegar em casa depois de um dia de trabalho, você não vai estar nervoso, você vai estar aliviado, você vai estar tranquilo. Você fala, nossa, aconteceu alguma coisa hoje engraçada, o que está acontecendo? Eu estou tranquilo, estou vendo televisão, não estou preocupado com nada. É mágico. Eu faço esse convite e torço para que alguém depois mande um feedback. Eu tenho certeza. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia com problemas para dormir, com problemas para se relacionar. E isso faz toda a diferença. E é simples, como eu já disse. É muito fácil. Exercitar. Eu acho que a gente é meio... Nós, ser humanos, tá? Tô dizendo no geral. Nós somos acostumados, né? Se tá tudo bem, ótimo. Pra que eu vou mexer? Se tá ruim, é mais fácil eu ficar no meu cantinho, me isolar e curtir ali a minha solidão, o meu problema, ficar remoendo tudo aquilo, do que eu vir e pedir uma ajuda. Vir e conversar com quem eu tenho que... Quem pode realmente me ajudar, né? No começo da era digital, eu fui fazer um curso, depois eu me pós-graduei, mas eu fui fazer um curso numa grande escola sobre marketing digital. Lá eu encontrei, foi tão bacana, eu encontrei altos executivos, um senhor, de uma grande empresa de cosmético, que era uma coisa em ascensão. Encontrei vários, era uma classe de umas 35 pessoas, e eram altos executivos querendo aprender uma coisa que eles não sabiam. Eu tirei meu chapéu para eles. Eu não era executiva, eu era uma profissional liberal ou uma profissional da área de comunicação que queria aprender algo mais, tanto que ali foi o start para me aperfeiçoar, porque eu sabia que isso ia ser o futuro. Mas eu admiro aquela pessoa que, com humildade, ela vai e procura entender o que está acontecendo ao redor e vai procurar se aperfeiçoar. Eu admiro as empresas que hoje têm a percepção de contratar, não estou falando em causa própria, Sim. Pode ser qualquer tipo de conhecimento, ou de propor qualquer tipo de conhecimento para o seu funcionário, porque as pessoas todas estão precisando de uma palavra de apoio para elas irem adiante. A minha mãe foi gerente de comercialização de um grande jornal do Brasil, jornal deste país. E ela me ensinou muito lá tempos atrás. Eu lembro que ela tinha um livro chamado Corpo Fala, em épocas de 1900 e bolinhas, exatamente. Né? E ela já me ensinava algumas coisas sobre liderança, sobre alguns autores que eu fui assimilando. E aí eu digo para vocês que estão nos ouvindo, e para você, Mara, eu acredito que quando você estimula o seu funcionário, quando você estimula o seu companheiro, seja qualquer pessoa ao seu redor e a si, a enxergarem adiante, nossa, o rendimento é muito maior, seja na família, num relacionamento a dois, seja numa empresa onde você necessita que todo mundo dê o seu melhor para uma coisa que não é dele. Sim. Né? E as pessoas usam o medo muito para isso, né? Fazem muita chantagem e não é por aí, porque se você o estimula a fazer o melhor por ele, porque a gente está aqui por um propósito, a gente não está aqui só a passeio, né? E se a pessoa entende que ela tem que ter o propósito dela e que aquele trabalho faz parte desse propósito para ela melhorar como pessoa, ela vai ali porque ela quer. Ela vai dar o melhor dela no atendimento no telefone para uma pessoa que liga. Ela vai dar um atendimento melhor para um cliente que chega. Ela vai dar o melhor na venda que ela faz, porque ela vai enxergar que ela não está vendendo para o dono. Ela não está atendendo porque ela está brava com o dono e fala, alô, Não, ela vai atender de uma forma profissional, porque ela sabe que ela tem uma função naquela empresa, ela vai ser representante daquela empresa e ela tem um propósito. Ela não está ali só para acordar, almoçar, bater o ponto, ir embora e reclamar e dormir. Exatamente. Né? E olha, a Carla está falando uma coisa super importante, né? As pessoas estão tão preocupadas com tantas coisas externas que quando ela vem para o trabalho, a cabeça dela não está ali. Né? Tá em 1000 coisas menos no trabalho. Gente, fique muito atento a isso. Hoje as pessoas
estão aí vendo os números do desemprego. Mas tem emprego, sim, para quem está qualificado, para quem busca ajuda, para quem vai buscar conhecimento de verdade, para quem exerce esse conhecimento. Porque não adianta você só receber e não exercer nada. Não adianta nada, você tem que exercer isso. Agora, Carla, a gente está numa era em que as pessoas, elas andam o tempo inteiro só conectadas. De criança a jovens, a gente tem visto cada vez mais os jovens de hoje, que não são como nós que éramos mais arrojados, que fazíamos 10 funções, o patrão mandava fazer X, nós já estava lá no dedo, nós já tinha feito 500 coisas. Hoje não, você fala para a pessoa que ela vai ter uma função, ela só sabe fazer aquilo. Ela bate, ela não abraça muito mais coisas como antigamente. E o que está acontecendo? As pessoas estão muito mais tímidas, elas estão com falta de coragem, porque a partir do momento que as pessoas não se olham mais nos olhos, elas vão ficando mais fechadas, elas vão ficando mais inibidas, e isso vai criando uma série de problemas. Inclusive, as pessoas estão com dificuldade hoje de conversar. Se a pessoa estiver online, ela fala um absurdo, quando ela está com você, ela trava. Você abordou tantas coisas legais, muitas coisas legais. A primeira eu até entendo e respeito aquela pessoa pelo Brasil afora, né? Pelo esse Brasilzão, como eu falo, que não está conseguindo emprego. Eu tenho amigos e familiares que eu vejo essa dificuldade, me dói no coração. Sim. Mas eu concordo com você, e eu falo isso nas minhas palestras, nem nas empresariais, nas que eu faço abertas ao público, que tem até um exercício que eu aplico lá, que muda a forma de você, o comando que você dá para o cérebro. O cérebro, ele é literal. O que você dá de comando, eu falo que nós somos o que pensamos que somos. E lá eu explico eu contextualizo isso. Então, assim, se você chega... Repete? Nós somos o que pensamos que somos. Se você pensa que é um derrotado, Napoleão Hill já dizia isso, você vai ser um derrotado. Então, se você já chega para aquela entrevista de emprego com um sentimento de que vai ser difícil, de que você não vai conseguir, que vergonha vai ser você voltar para casa e dizer para sua esposa que não conseguiu mais uma vez, você já chegou com 50% menos do que um outro. Então, eu indico para as pessoas, para qualquer situação, que, apesar das dificuldades, acreditem no que elas são, no que ela tem dentro dela. E isso faz toda a diferença, na energia que elas levam com ela. Isso faz toda a diferença. Eu contextualizo muito nas palestras, mas a grosso modo, se você está, às vezes, do lado de uma pessoa que não está bem, você começa a sentir, você se sente até incomodado, você fala, ai meu Deus, essa pessoa, você quer a distância dela. Então, às vezes, aquele futuro ou aquela pessoa que quer trabalhar na empresa, não precisa nem abrir a boca, mas você já sentiu que a pessoa já está se sentindo daquele jeito. E a outra que já entra emanando uma confiança, você já olha com outro olho, o empresário, o contratante, o RH, já vê de outra forma. Então, essa é uma dica para quem vai procurar emprego a partir de agora. A outra coisa que você falou foi sobre a questão de das pessoas estarem mais conectadas com elas mesmas, nem com elas mesmas, né? Com elas mesmas. Com o que está na palma da mão, geralmente, do que com quem está ao redor, e a dificuldade de verbalizar. As pessoas hoje têm muita dificuldade mesmo de verbalizar, tanto que os sites de relacionamentos, aplicativos estão bombando e os barzinhos não funcionam como lugar para as pessoas se relacionarem. Um exemplo. Não é uma crítica. Mas é um convite, como eu adoro falar e adoro fazer. O convite para você eu fiz isso quando eu fui recentemente para o Rio de Janeiro e comentei isso numa entrevista que eu dei lá. Eu estava já entrando no Uber e fui procurar minhas coisas no celular. Eu falei, nossa, eu tenho que fazer o que eu falo. Eu desliguei o celular e fui tirando foto. O motorista não entendeu nada. Eu fui tirando foto da montanha do sol, do pôr do sol, não sei o quê. E ele falou, isso daí não deve regular bem. Porque tem que ter esse start, e tem que ter essa alavanca. Eu costumo dizer que o meu livro, que é o hashtag Doe Coragem, Manual Divertido de Viver o Agora, eu costumo dizer que ele deve servir como uma alavanca para as pessoas. Que, de alguma forma, que não é autoritária, porque ela é muito empática, dou muitos exemplos pessoais, ele é como se fosse um bate-papo, alguns amigos me falaram, ele estimule as pessoas a saírem da sua zona de conforto, através de exemplos de como isso é possível. Eu não sou exemplo de muita coisa, mas eu faço questão de que, de alguma maneira, o que eu fale atinja a pessoa e ela se modifique.
E às vezes eu tô em casa, aí eu tô lá olhando pro celular, ou alguma coisa, algum e-mail, e eu começo a ficar com cara de choro. Aí meu filho olha e fala, o que foi? Lê isso. Aí eu mostro as pessoas dizendo o quanto são gratas, o quanto a vida delas está diferente por conta de alguma coisa que eu falei, que eu escrevi. E isso me enche de frescor, de vontade de continuar. E é isso que eu procuro falar, porque eu falo que o verbo do século é compartilhar. Exatamente. E eu estimulo, como você faz aqui com o seu sim. programa, eu falo para todo mundo que hoje o que eu acho que é o verbo do século é compartilhe o que você sabe, faça o que você fala e seja exemplo para as próximas pessoas, para as suas gerações, para os seus funcionários, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Falar menos e fazer mais, ou fazer em comunhão. Exatamente. A Carla falou justamente o que eu penso, falo e repito aqui sempre. O que adianta você ter tanto conhecimento se você não compartilha? O que adianta isso? Não adianta nada. Você vai levar para onde? Para você mesmo? Você vai levar para o túmulo? Você vai como antigamente, guardar dinheiro embaixo do colchão, a mesma coisa. Exatamente. Nosso maior bem hoje são duas coisas, é conhecimento e tempo. Tempo virou uma preciosidade na nossa vida. Todo mundo que você encontra, que você fala assim, olha, você precisa estudar, você precisa ler um livro, não tenho tempo. Você precisa fazer, não tenho tempo. Gente, tempo é a gente que cria. A oportunidade, ela tá aí. Só falta você buscar e Mas organizar. pesquisas indicam que se você pega o celular para olhar qualquer coisa, você fica 20 minutos com o celular na mão. Se você começar a se policiar e tirar um pouco esse celular desses 20 minutos, você ganhou 10 minutos. Porra. Não, 20 minutos, né? Agora, puxa, no total, em média, as pessoas ficam 4 horas. Sim, gente, 4 horas em redes sociais. Pelo amor de Deus, 4 horas num dia. Aí a pessoa, você vai pra academia? Não vou, não tenho tempo. Você lê um livro? Não. Como assim, gente? Falta organização. Agora, não dá para falar de universo corporativo, não dá para falar de vida bem-sucedida se você não souber se organizar. Primeira coisa, você tem que colocar sempre, eu sou o exemplo de tudo nesse momento, porque eu passarei a ser exemplo para outros. Princípio. Agora, Carla, como é que a gente começa? Porque a coragem, ela vem lá de pequeno. Como é que eu formo o caráter de uma criança já para que ela seja uma futura pessoa bem-sucedida, digamos assim? Você tocou num ponto que eu acho que você eu ama. adoro, amo. Eu torço para que algum empresário que me esteja assistindo. Eu gostaria de ter uma escola para começar. Verdade. Nessa escola onde se ensinasse inteligência emocional, além das matérias tradicionais, porém sempre com fundo pensando no emocional. Por quê? Eu dou palestras também para formadores, para pedagogos, para quem cuida de crianças. Mas minha ideia é ter uma escola. Por quê? Você é professora ou foi professora? Não sou pedagoga. Eu com esse trabalho de psicologia positiva, eu procuro inspirar os pedagogos, os diretores, os coordenadores, para esse olhar de inteligência emocional a qual eu tenho competência para falar. Por quê? A gente já ouve falar desde nossa infância, né, antes da globalização, daquela criança que está no recreio, né, e a outra fala, não brinco mais com você. E as 3 amiguinhas viram a cara para você. Isso. Como que você volta para casa, você volta abatida, chorando, não quer voltar para a escola, não sabe como reagir. Geralmente o pai, mesmo antigamente, não tinha muito repertório para dar uma outra informação, a não ser falar, não liga. E acabou. Não liga, não resolve nada, né? Então, hoje em dia, com mais essa coisa do bullying sendo propagada, explicada e aumentada, dar repertório para que a gente possa fazer com que essa criança entenda o que está acontecendo e reaja corretamente. Reagir não é agredindo de volta, mas é se empoderando de uma forma muito simples. Eu sou o que eu penso que eu sou e não o que ela pensa que eu sou. Tudo está envolvido no mesmo sistema. Então, simplesmente ela não dar a menor bola, sem raiva, sem rancor, e aí você diminui muito a violência, a rispidez, e você cria um sistema que ela chegará a um momento adulto, onde ela também não vai ficar ofendida quando, de repente, por algum motivo, ela ouviu uma resposta ríspida de um chefe, porque às vezes essa resposta ríspida é momentânea, motivada por alguma coisa naquele momento presente. E não corresponde a uma coisa generalizada. Então, ela vai poder voltar para casa tranquila, entendendo que ela é o que ela pensa que ela tem poder sobre o que ela pensa,
e ela não vai perder energia com o que os outros vão dizer para ela, com o que os outros vão pensar dela. E o professor vai ter repertório dentro de um leque de ferramentas que a gente dá, para que ele diga para essa criança de uma forma didática o quanto ela pode se relacionar com essas amiguinhas ou com essas situações adversas sem precisar se acuar. E isso vai refletir no rendimento escolar, isso vai refletir nela como adulto e vai evitar que se chegue na idade que eu tenho, que eu cheguei, para ir buscar psicólogo. O psicólogo é fundamental, é necessário, mas se já encontrar fatos conscientes para lhe dar ferramentas para serem resolvidos, é muito mais fácil do que ele ter que cavucar no inconsciente da pessoa para trazer uma solução. É muito louco isso, né? Porque a gente fica olhando, né, vamos dizer assim, para a nossa vida lá atrás, nós também tínhamos tantos quantos problemas quanto eles têm hoje, Sim. Né? E nós não tínhamos o fato de falar, poucos pais eram esclarecidos a ponto de levar o filho para um psicólogo, era algo mais difícil, era muito caro, tinha-se poucos consultórios, não se tinha informação principalmente sobre isso. Exato. Não é? Então, a gente tinha um problema, a gente ia resolver a nossa maneira. Você ficava lá, ou chorava, uns se isolavam, ou os pais brigavam, cada um tinha a sua forma. Hoje, a gente vê consultórios lotados de pessoas com qualquer problema vai para o psicólogo, como se o psicólogo fosse resolver tudo na vida. E não é bem assim. Claro que muitos problemas, eles vão te dar as ferramentas, mas a saída está sempre dentro de você. Como eu disse desde o nosso começo do nosso papo, né? As soluções são simples. Elas estão sempre focadas no seu eu. Mas a gente nunca está focado no nosso eu. Esse é o problema. Esse que é o problema. Esse é o problema. Quem está nos ouvindo, provavelmente, muitas pessoas estão preocupadas com o que vão fazer daqui a 5 minutos. Exatamente. Estão preocupadas com alguma conta para pagar. Estão preocupadas com uma série de questões e nem estão prestando atenção na respiração delas. As pessoas não prestam mais atenção em nada, Carla. Você está conversando com a pessoa aqui, a pessoa, ela está aí, mas a cabeça dela, se ela tiver um celular na mão, então lascou, né? Ela nem olha para você, mas ela tá dizendo que está te ouvindo, ouvir uma coisa similar é outra, tá lá. Ok. E é assim a vida. Mas assim, nesse caso, o prejuízo é da pessoa, né? Da pessoa. Nesse caso, o prejuízo é dela. Então, é isso que eu te falo. Eu já conheço bastante gente que consegue reverter esse método dinâmico de vida de uma forma mais tranquila, se condicionando e se policiando para não sucumbir. Sim. Porque o prejuízo é grande. Pode ser um prejuízo futuro. É como comer coisa errada. O prejuízo nunca é no momento agora, é no momento seguinte, né? Então, ou no futuro. Então, assim, o que eu recomendo para todo mundo tenta, pelo menos, em algum momento do dia, para as pessoas que estão começando a se conectar, respirar, prestar atenção no que quer fazer, olhar no olho das pessoas que estão na sua frente, se ter atitudes empáticas com essas pessoas que estão ao seu redor. E você vai ver como você vai voltar para casa e você vai lembrar do que você passou do dia. Porque eu vejo que as pessoas não lembram o que aconteceu anteontem. Isso mesmo. Não lembram do que comeram ontem. Quando, na verdade, a gente vê que faz qualquer coisa para comer. Se você fizer um sanduichinho, mas fizer ele diferentezinho, ou fizer isso para sua namorada, ou fizer isso para o seu filho, você vai lembrar, porque você teve trabalho de fazer uma coisa que você se preocupou, que você colocou intenção. Então, eu coloco sempre, tudo está focado na intenção. Eu recomendo uma leitura de Napoleão Hill, que também fala sobre intenção. Tudo está na intenção. Quando você tem intenção nas coisas, tudo flui. Eu faço esse convite para todo mundo e espero que reflita de alguma forma útil para todos que estão nos ouvindo. Eu quero fazer essa leitura, eu não conheço, vou fazer. É Filosofia do Sucesso, é muito legal. Ele é muito antigo e é uma coisa que a gente não deveria ter
estar nos dias de hoje falando sobre isso. Já deveríamos ter incorporado. Exatamente. Porque falta isso, exatamente o que você falou. Falta na educação ferramentas. Sim. Né? A gente está caminhando para uma modernidade onde tudo está mudando, né? Onde Sim. nós estamos também mudando. A Sim. gente já não é mais a mesma pessoa que nós éramos 30, 20 anos atrás. A gente muda a cada dia. Agora, Carla, justamente por falar dessa mudança, as pessoas estão tendo que mudar de vida, estão mudando de estado civil mais rápido ainda do que se pensa, né? Os relacionamentos já não são mais tão duradouros, os empregos já não é mais como era antes, que você ficava 20 anos numa empresa, se aposentava lá. Eu acho que a nova geração nem vai exercer isso, viu, gente? Vocês se preparem, porque aquela história de você começar numa empresa e se aposentar nela, cada dia mais a gente vê isso mais escasso, né? Que as empresas já também não duram mais tanto. Mas eu vou falar uma coisa que vai doer um pouco nos ouvidos de alguns que vão nos ouvir. Isso é tão fato, mas é tão difícil para alguns pais entenderem que seus filhos não vão cursar aquela faculdade que ele gostaria, que não vão atuar da forma tradicional como eles gostariam, mas podem ser muito mais felizes do que você. Então. Basta que eles estejam imbuídos de um propósito. Não pode ser uma coisa, né, sem lenço, sem documento também. Tem que ter equilíbrio. Mas se ele estiver imbuído de um propósito, ou se você tem uma empresa que quer que seu filho siga seus passos, você pode ser exemplo. Porque se você chega em casa emburrado, mal-humorado, reclamando de tudo, como você quer inspirar seu filho? Me conta. Reclamando das finanças, de um funcionário, do problema do dia. Ele fala, eu quero isso, para mim não quero mesmo. Como que você vai inspirar alguém que está ao seu lado para seguir os seus passos? Difícil. Por isso que antigamente você empurrava na marra a pessoa para seguir. Hoje as pessoas não sucumbem mais por isso, elas vão pela empatia, mesmo que inconscientemente. Então, se você quer inspirar seu filho, leve-o para o seu trabalho e mostre como é legal e como deve ser legal mesmo trabalhar onde você trabalha, porque senão muda, né? Então. Senão você tem o poder de mudar. Se aquele ambiente não tá um baita de um barulho, muda. Se tá sujo, limpa. Se tá com pessoas rabugentas, muda a filosofia, porque você mudando, você muda de cima para baixo, né? E aí você inspirará seu filho. E quando você vê que seu filho não quer fazer uma coisa que você quer, tente se colocar no lugar dele para você poder dizer coisas que ele vai te ouvir. Porque senão é como você está falando com alguém que não assimila o que você fala. E é aí que a gente começa a falar, gente, o que está acontecendo? Porque, na verdade, falta empatia. Então, tudo é muito simples, versa sobre os mesmos temas, mas a gente faz questão de incorrer em erros antigos. A gente não é o mesmo que nós somos ontem. E tomara que a gente não seja o mesmo de amanhã. Eu torço sempre para amanhã estar melhor do que eu estou hoje. Aprendendo com você, com a nossa conversa. Hoje também amanhã vou gravar um podcast. Então, assim, as pessoas vão me contar histórias também de vida. Então, eu faço questão de melhorar e de mudar a cada dia. E as pessoas que não se deixam se vulnerabilizar, elas vão incorrer no erro de se engessar. Coragem é o contrário de medo. Não aquele medo que nos salva. Ninguém vai sair pulando de uma janela do 10º andar. Mas aquele medo que nos paralisa. Então, como agora eu queria que a coach, Carla, falasse diretamente, porque eu sei que tem muitas pessoas que vivem os dois lados, o que estão bem, aqueles que têm o equilíbrio da sua situação real e aqueles que naquele momento estão passando por isso, estão desempregados, acabaram de terminar um relacionamento, ou estão com problemas familiares, perderam um ente querido, ou seja, estão lá embaixo. E é nesse momento que a vida fica mais difícil, porque os amigos se afastam, né? Deveria ser tudo ao contrário, as pessoas se afastam, porque ninguém quer ficar perto de alguém que não tá legal, que não tá bacana, que tá derrotado, ou que acha porque tá desempregado alguém vai pedir alguma coisa. Como é que eu faço para resgatar essa pessoa que está lá embaixo e falar para ela, escuta, tem jeito sim, sai daí, tem coragem, vem cá. Como é que eu levanto essa pessoa? Assim, para começar, se a pessoa tem recursos, coloque-a em alguns cursos. Tá. Numa empresa, possibilite alguns cursos para os seus funcionários. Todos têm problemas. Tá. Nós carregamos muitas crenças e isso sempre ajuda para o funcionário. Se você está com um familiar assim, você pode presenteá-lo com um livro. Sim. Você vai estimulá-lo a um belo dia, já aconteceu muito isso comigo,
a pessoa não tem outra alternativa, ela vai lá e começa a folhear. E isso abre o universo de novas oportunidades. Em outras questões, você também pode falar, eu vi uma palestra na internet e passa para essa pessoa assistir. E a quarta coisa, se nada disso funcionar, é como eu já disse, dê exemplo. Você pode dar exemplo naquele dia de chegar e fazer uma coisa que surpreenda essa pessoa que está cabisbaixa. Você pode dar a mão para ela, sabe? Falar, conta comigo. Eu estava vendo meu filho jogar outro dia num campeonato de vôlei, né? E eu dei a dica para um menino. Ele era líder do time. E eu falei, quando ele entra e ele dá muitos gritos na quadra, dando bronca, não reflete nada de muito positivo. Quando ele entra na quadra e qualquer mínimo acerto, ele fala, isso, vamos junto! O time venceu. Então, é isso que eu falo para as pessoas. A gente tem a mania de querer a gente se dar bem. Não, a gente deve dar a mão para o outro e falar, vamos juntos. Isso. Eu acho que hoje falta muito isso para as pessoas. Vamos juntos. Então, quando você inspira as pessoas pelas suas atitudes nobres, você faz a pessoa mudar. Gente, o maior exercício é isso, #compartilhar. Sim. Eu acho que é isso que a gente aprende. E olha, eu adorei a ideia do teu livro, da gente poder destacar, né? Quantas vezes a gente está em alguns lugares, ou com algumas pessoas, né? Ou mesmo quando você estiver dentro de um metrô, qualquer lugar que seja, que tem muito fluxo de pessoas, e você vê aquilo ali, poxa, que bacana, deixa eu destacar isso aqui que talvez sirva para alguém. Quantas vezes, eu já não ando mais tanto de transporte público, mas... quantas vezes eu não vinha ouvindo uma conversa lá atrás, de uma história. Se eu tivesse um livro como esse, eu já pegava e destacava e falava, leva para você, dá uma olhadinha, lê agora. Eu acho que poderia ajudar essa pessoa, né? Eu tenho amigas que deram para o marido, que botaram na geladeira. Nem todo mundo tem coragem de destacar, confesso. Mas quem coloca, sempre publico, sempre divulgo, porque eu acho divertido. Eu acho e aí a gente vê situações mais engraçadas de pessoas que conseguiram se desprender daquela coisa do livro tradicional e levam, botam na geladeira com um imã, né? Ou levam para o trabalho e que sirva de inspiração, porque ele é para ler de uma forma não linear. Você pode ler naquele momento como um manual e você fala, ufa, para hoje, hein? Você volta para o eixo e sai daquele velho hábito. Você volta para o seu novo propósito. É difícil, porque uma coisa que você já instaura na sua vida por anos, você trocar em dias, mas se você fortalecer-se com algumas leituras, com algumas coisas que te inspirem, é possível. Gente, como é bom, né? Conversar com quem sabe falar, né? Expressar. E eu gosto muito, cara, de pessoas que têm um conhecimento, mas falam de uma forma clara, né? Que a gente possa, de alguma forma, tocar o coração das pessoas, né? Eu sempre busco isso. A minha interação é sempre clara, o mais clara possível, porque eu sou igual a você, né? A gente não tem que buscar florir a história, a gente tem que tocar ali para que as pessoas realmente mudem, acordem, despertem. A gente quer, na verdade, trazer ferramenta para que você alcance o seu objetivo, para que você seja bem-sucedido, para que você tenha a coragem de mudar a sua vida. Se não tá legal, se você não tá feliz, busque a mudança. Cara, a mudança, ela dói, não dói? Naquele primeiro momento, você está se separando de alguém, dói. Tá saindo do emprego, dói. Sim, mas o que eu também proponho é que não espere doer, né? Sim. É muito mais legal quando você fala, nossa, eu posso melhorar isso, posso parar de comer aquela coisa ruim antes que eu tenha problema de saúde. É muito mais inteligente. Então, eu convido todo mundo a atentar-se de uma forma consciente para as coisas, para evitar a fatalidade. E aí você consegue, mesmo com um avião em movimento, você conseguir fazer as mudanças, não esperar a turbulência, né? Tá vendo, gente? É possível. Carla, eu quero te agradecer demais. Ai, Mara, eu que adorei. Foi muito bom. Espero que seja útil para todo mundo. Com certeza. Já fica o convite para você voltar. A gente discutir vários temas e ajudar as pessoas, né? Sim. A gente possa levar informação cada vez mais e ajudar. Por favor, me deixa suas redes sociais para o nosso público. Vamos lá. O meu Instagram é carlabrandão11. E o meu site é carlabrandão.net. Acho que é mais fácil passar só 2 endereços, né? carlabrandão11 e carlabrandão.net.
No NET tem lá o link para o grupo, tem alguns textos que eu publico toda semana em 2 colunas que eu escrevo, tem o vídeo, tem bastante coisa para as pessoas me conhecerem. Sim. E eu conhecer vocês. Espero que você faça muito sucesso. Segunda edição, gente. Encontra onde, quem quiser? Ele é vendido em lojas virtuais. Pode falar o nome? Pode. Pode ser na Livraria Cultura, na Amazon, na Martins Fontes, no Submarino. Aí você encontra pela internet. Eu vou ler com muito carinho. Já adorei um pouquinho que eu vi aqui. Gente, olha, eu fico muito feliz de poder dar essa chance para vocês, da gente poder levar informação sempre. E eu espero que você faça com isso, que você veja esse vídeo, reveja, repassa para quem está precisando. Enfim, porque como a gente falou aqui, não adianta ter conhecimento se a gente não compartilhar. Não é verdade? Então vamos compartilhar o bem. Gente, um beijo a todos. Fique com Deus. Até o nosso próximo programa aqui na TV Relacionamento. Continue ligadinho nessa programação que é sempre feito com muito carinho e especialmente para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa semana e bons negócios.